Isso aqui é a linha do tempo dos povos africanos. Qual é o conceito básico que eu estou apresentando aqui? Eu estou partindo, na verdade, esse trabalho foi desenvolvido no ano 2000, quer dizer, um pouco antes do ano 2000, mas a partir do ano 2000, quando o Brasil se situava, né, nos 500 anos de história brasileira. Esses 500 anos da história, nós, como educadores que trabalhamos com a questão da história africana, nos sentimos muito aprisionados dentro desse período, desses 500 anos. Por quê? Porque é exatamente o período em que os povos africanos são escravizados dentro de um sistema mercantil europeu, que foi um sistema de escravidão único. Existem muitas referências, é muito usual a gente ouvir falar, porque os africanos, eles mesmos eram escravistas, eles mesmos vendiam os irmãos para os... Mas a natureza desse sistema era diferente de qualquer coisa que já houvesse na África antes disso. Isso é a primeira coisa que é importante dizer. E o que nós tentamos mostrar aqui é como esse período de 500 anos é um período muito pequeno. Só ocupa, eu peguei uma folha de papel A4 para cada 500 anos da história africana e fui emendando com fita durex. Então, aqui eu tenho 4,5 metros de tempo de construção, de civilização e cultura pelos povos africanos, e somente este pedaço, que corresponde a 27 milímetros, corresponde a esses 500 anos. Então, a gente foi dividindo de 500 em 500 em 500 em 500 até chegar aonde? Nós chegamos num momento assim, até que é uma divisão bastante arbitrária, porque você tem uma história acontecendo antes disso. Mas a data que a gente escolheu foi de 5.000 anos antes de Cristo. Por quê? Porque nessa época nós já temos o desenvolvimento de povoações, de conjuntos habitacionais no Vale do Rio Nilo, que, com mais tempo, vão evoluir e já trazem a maioria das características da própria civilização dinástica egípcia. Que são vários dos referenciais mitológicos, os deuses, a escrita que vai se desenvolvendo, a arte, né? Aqui é o deus Tote, né? Que é o escriba dos deuses, que é aquele a quem se atribui, né, a questão da palavra escrita. E por aí a gente vê que na África nós temos vários outros sistemas de escrita, também antigos, outros não tão antigos assim. Mas essas que precedem os hieróglifos egípcios são os primeiros referenciais. Nós temos a pirâmide já evoluindo nessa época, e em 3.200 a.C., temos a unificação da região do norte, dos reinados do norte e do sul, que fazem, então, a nação egípcia. E, nesse momento, nós podemos já constatar, a partir dali, por exemplo, o grande cientista Imhotep é uma referência que ficou absolutamente esquecida, não pelos antigos gregos, é bom que se diga, os próprios gregos antigos não esqueceram, nunca deixaram de, assim, era um fato mais do que evidente, nem merecia tanto comentário, o fato de que eles continuavam e estudavam uma tradição que já existia no Egito, que construía conhecimento. E aí é importante a gente falar, porque a gente pensa em cultura africana, cultura indígena, mas poucas vezes a gente pensa em conhecimento como atributo desses povos antigos, dos povos negros, dos povos indígenas, né? Tecnologia. As grandes realizações tecnológicas da humanidade, o palco delas é a África. Antes desses 5.000 anos, nós já temos a agricultura, temos a criação do gado,
temos a urbanificação, quer dizer, o conjunto das pessoas em grupos com ligações políticas e sociais, né? E nessa época aqui, nós já temos as pirâmides. Eu gosto de lembrar de uma cena, assim, eu acho que é uma cena que ilustra bem o que a gente está dizendo. Alguém conhece o livro O Mundo de Sofia? O Mundo de Sofia é um livro que traz em uma linguagem bastante interessante, através de cartas que um anônimo escreve para uma garota, uma adolescente, a história da filosofia. E quando ele fala dos pré-socráticos, porque sempre a filosofia começa com os pré-socráticos, né, os gregos, né? Anaxágoras, esse pessoal todo. Eles iam para o Egito, né? Aí ele conta a história de um deles que vai ao Egito, visita o Egito, e é aquela famosa situação que aprende quer dizer, diz que pode medir a altura da pirâmide através da proporcionalidade, medindo a sombra dele mesmo, a altura dele mesmo, e fazendo através da proporcionalidade a altura da pirâmide. Então é fantástico, né? É um grande passo à frente e tudo. E parece que aquela pirâmide é um fato da natureza. Aquela pirâmide está ali, no pano de fundo, como se tivesse brotado do chão. Para se construir aquela pirâmide, os antigos egípcios trabalhavam com ângulos de 0,007 graus. Trabalhava com conceitos altamente sofisticados de geometria, de engenharia, desenvolvidos em papiros que depois foram descobertos, que revelam não só ou seja, Euclide, tudo não era novidade, né, para esses egípcios, milênios antes. Milênios antes, nós estamos em 2.700 anos antes de Cristo, com o Imhotep. E esses documentos também mostram um autoconhecimento bastante sofisticado de medicina, conceitos como cauterização, vacinação, enfim, uma série de outros. Nós temos a esfinge. E aí, o que acontece? Essa história de um conhecimento e de conquistas tecnológicas feitas pelos antigos egípcios é algo que se tem uma ideia, inclusive a partir dos próprios escritos dos antigos gregos. Mas, quando se faz a tradução da Pedra de Roseta e se vê a extensão desse conhecimento, as pessoas ficam muito perplexas. Isso é século XIX, auge da prevalência das teorias, né, de inferioridade racial, biológica, negra, etc. e tal, e também do sistema de domínio escravista europeu. Então, eles ficam perplexos, eles não conseguem entender ou aceitar que povos negros, africanos, pudessem ter produzido esse conhecimento. Então, erguem-se uma série de teorias, uma delas sendo que você tivesse no Egito uma população, uma elite branca, e realmente houve todo um processo histórico onde você tem miscigenação, como teve em todo o mundo, em toda a história da humanidade, e não só no Brasil, miscigenação, tá? É uma coisa importante a gente dizer isso. E no Egito também teve esse processo, mas a ideia que emergiu dessa disciplina, dessa abordagem científica que passou a se chamar egiptologia, era das duas uma: ou que quem construiu todo esse conhecimento, todas essas conquistas tecnológicas, tivessem sido uma elite branca que dominava uma população negra originária, ou então que essas conquistas tivessem sido levadas ao Egito já prontas por esses povos brancos que chegassem lá. Quem
vai mostrar a falácia de cada uma dessas teorias e cada uma das pesquisas que supostamente sustentam essas duas ideias, é um cientista senegalês chamado Cheikh Anta Diop, que no início da década dos 50 defende as teses dele na Sorbonne. Algumas delas ele teve que requalificar e defender novamente, mas todas elas foram aceitas. E, na verdade, o Cheikh Anta Diop, sem a ajuda das provas materiais, que na década dos 70, dos 60 e 70, vão ser levantados pela família dos arqueólogos, os Leakey, que vão lá descobrir as origens da humanidade na África. Como antropólogos e arqueólogos, eles encontram o esqueleto da primeira, a mãe da humanidade, etc. Sem essas evidências materiais, o Cheikh Anta Diop já dizia o que hoje, naquela época, era um anátema, e hoje é aceito por um consenso científico muito tranquilo, que é que a humanidade teve sua origem na África e também essas civilizações tiveram sua origem na civilização egípcia. Então, outra coisa que a gente procura mostrar nessa linha do tempo é como, em toda a antiguidade, você tem a influência e a presença dessa cultura negra, africana, egípcia, em todo o mundo, sobretudo na Ásia, mas você tem também na Europa e até nas Américas. Essa embarcação aqui é uma embarcação que foi construída por um antropólogo, Thor Heyerdahl, norueguês, que nos anos 60 já se insurgia contra aquilo que era o dogma, na verdade, a verdade supostamente irrefutável sobre a povoação das Américas. Que a ideia era de que, antes de Colombo, você só tinha nas Américas aquelas pessoas, os povos que haviam mais ou menos 10 mil, entre 15 e 10 mil anos atrás, atravessado da Ásia através de uma ponte de terra lá na Alasca, que une a Ásia e as Américas, e tivessem vindo, emigrando para baixo até povoar também as Américas do Sul. Então, esses povos teriam vindo por volta de 10 a 15 mil anos atrás, da Ásia até as Américas. Mas aqui mesmo no Brasil, nós temos a figura da Luzia. Alguém já viu essa figura? Então, a Luzia é uma coisa, é uma imagem que vem de... Agora eu estou com medo desse som. É uma imagem que é uma composição de várias imagens construídas por uma tecnologia computadorizada que consegue, a partir das características do crânio, recompor como seria o rosto da pessoa. Então, nós tínhamos uma série de crânios que haviam sido recolhidos no Nordeste brasileiro, sobretudo no Nordeste, mas também no Sul brasileiro, por arqueólogos que nunca haviam realizado as pesquisas sobre esses crânios. E no final dos anos 90, nós temos a publicação exatamente essa aqui não é uma figura construída a partir de um dos crânios, é o conjunto dos crânios de sexo feminino. E tem um outro que é o Luizão, que é o compósito, né, das imagens, das características dos crânios masculinos. Então, esse pessoal que tem, ou a única coisa que não dá para essa tecnologia
reproduzir é a natureza do cabelo. Então, todas essas imagens vêm sem cabelo, mas o rosto da pessoa é um rosto eminentemente com feições africanas. E estas pessoas estão povoando aqui o Brasil 40 a 60 mil anos atrás, ou seja, 25 mil anos antes que o período em que houve as migrações, que eram tidas como as primeiras e únicas povoações das Américas antes das caravelas portuguesas e espanholas. Ou seja, nós temos aqui também, agora veja bem, olha só, nós temos aqui 7 mil anos nessa linha do tempo todo. O tempo todo dessa linha do tempo é 7 mil anos. Aqui nós estamos falando de 40 mil. Nós teríamos que ter 6 linhas do tempo, indo lá para trás, para poder entender, para poder chegar nessa época dessas povoações, desses povos africanos. Então, o que nós estamos falando é de um tempo de evolução muito grande, em que a povoação do mundo está acontecendo lentamente, gradualmente, mas ao longo de todo esse tempo, você tem sim a mistura e a intermistura entre diferentes povos. Muito bem. Então aqui o Thor Heyerdahl não imaginava sobre 40 mil anos atrás, mas ele, a partir de evidências das humanas, de mitologias, linguísticas, de vários, e também nas obras de arte, onde você vê na arte pré-colombiana, do México, do Peru e de outros lugares, você tem figuras como essas máscaras aqui, são do México. Você tem essas cabeças enormes no México, em sítios como Las Ventas, San Lorenzo, da primeira grande cultura pré-colombiana, que é aqui, assim, todos os antropólogos têm referência como a primeira expressão maior dessa cultura, que é dos Olmecas. Os Olmecas na América Central, na Península Yucatán e no México, eles têm praças cerimoniais onde você encontra essas cabeças enormes, que têm, vamos dizer, 3 metros, às vezes, de altura, 9 metros de circunferência, e são enormes pedaços de basalto removidos de uma forma que é tão misteriosa como aquela grande interrogação que sempre se faz sobre a construção das pirâmides. Como é que eles faziam para levar, para transportar essas pedras? A mesma coisa acontece em relação a essas cabeças, que quando você vai comparar esses rostos com os rostos dos africanos do Sudão e da antiga Núbia, que era um poder marítimo da época, mais ou menos de 750 até 600 antes de Cristo, esse foi um dos períodos em que os núbios, que eram dos reinos ao sul do Egito, voltam a retomar o poder político e são os responsáveis por uma grande renascença da civilização egípcia. Isso acontece aqui, nesse período de 1500 a 1000, quando você tem o Akhenaton, que é filho da rainha Tiye, essa rainha evidentemente negra, e ele aqui esculpido em pedra, mas também o rosto dele você vê como muito bem como africano. Ele é aquele que instituiu supostamente o monoteísmo. Aí tem uma série de controvérsias sobre os detalhes desse processo, mas assim ele traz
uma nova religiosidade, uma nova abordagem para o conhecimento espiritual, e constrói muitos grandiosos complexos arquitetônicos. Num outro período mais tarde, por volta de 700 a.C., você tem a 25ª dinastia do Egito, que é outra dinastia do poder núbio, e é interessante que nesse momento volta a prevalecer uma forma da pirâmide, que é aquela forma da pirâmide que vai subindo como escada, não como, em vez de ser essa lateral plana, você tem as escadarias subindo. E é exatamente essa a construção que aparece também no México a partir dessa época. Então, o que nós estamos diante do retrato de um fato de encontro cultural. Ninguém está dizendo que a civilização dos indígenas americanos é algo importado da África, mas houve um encontro e há sinais, há evidências muito claras desse encontro, inclusive retratados nessas, porque essas praças cerimoniais estão trazendo esses rostos desses africanos não como pessoas comuns, mas como o centro de toda um cerimonial, né, cultural de cunho religioso. E nós temos também, por outro lado, na Ásia, a presença, e também na própria China. Aqui temos fotos de mulheres na Índia contemporânea, ao lado de um bronze de um complexo do leste da Índia, que se chama Mohenjo-Daro e Harappa, que são comunidades urbanas, né, sítios arqueológicos que, na verdade, não houve muito interesse em desenvolver o estudo desses sítios, mas que mostram como, na Índia, tal como também na Arábia Saudita, e em toda a extensão do Oriente Médio e Oriental, você tem esse complexo urbano com água corrente e com tudo mais, com características evidentemente ligadas à cultura, às civilizações egípcias. Então, o Thor Heyerdahl, o que ele faz? Ele convencido da possibilidade da vinda às Américas, na antiguidade, de pessoas, de embarcações da África, ele vai ao Egito e procura os anciões que sejam capazes de lembrar da engenharia de construção naval para construir um modelo mais primitivo de embarcação egípcia, que é o de papiros. Não encontra e vai então lá para dentro da África, no Chad, no Lago Chad, ele encontra pescadores, anciãos, que ainda sabem dessa tecnologia. E ele leva esse pessoal para a costa do norte da África. Eles constroem essa embarcação, que se chamou Ra-1, e ele simplesmente atravessa o Atlântico, o Oceano Atlântico, naquilo que mais tarde a gente foi saber que os africanos chamavam de corrente de rios dentro do mar, que são as correntezas, as mesmas correntezas que trazem Pedro Álvares Cabral aqui para o Brasil. São correntezas que têm um mapeamento muito específico, que eu poderia mostrar, mas vai levar muito tempo. Eu estava falando do Thor Heyerdahl, que chega... Ele vem pelas mesmas correntezas que, no caso, levam do norte da África para o Caribe. E faz duas viagens, ou seja, em 1968, ele prova que aquilo que os que não aceitavam a tese da presença
de alguém sobre tudo, né, dos africanos nas Américas antes de Colombo, ele prova a possibilidade, mas, assim, essa é uma questão, assim, quase, como é que se diz? Chover no molhado, porque nas próprias pirâmides egípcias nós temos modelos, né, de embarcações que mostram navios muito mais sofisticados que esse, construídos desde 1200, 1500 anos antes de Cristo, em vários exemplos. E temos também o fato de que os antigos egípcios, para fazer o bronze, eles precisavam de um metal chamado estanho. E o estanho eles iam buscar na Irlanda. Então, aí entramos também na outra perna dessa viagem toda, que é a Europa, né? A Ásia, eu só falei da Índia, mas nós temos na Tailândia os Budas, né? Vamos ver a cara do Buda, até mesmo o Buda clássico indiano, ele está aqui, onde é que ele está? Ele está aqui, exatamente. Você tem o cabelo em carapinha, você tem o rosto bem negro, você tem uma população indiana hoje negra bastante, né, significativa, e você tem na Malásia, na Europa, na Ásia mais distante, enfim, o Sudeste da África. Você tem na China, as primeiras dinastias da China tem um nome, a mitologia e o registro de pessoas negras que foram as pessoas que desenvolveram a questão da agricultura, etc. Nem precisava ser necessariamente só os negros. O fato é que esse conhecimento, na antiguidade, havia um grande intercâmbio. A gente pensa na antiguidade como uma época em que cada um estava no seu lugar e não conseguia sair, mas, na verdade, havia muitas migrações e intercâmbios. E então, na Europa, nós temos um fenômeno que a gente mostra aqui, as Nossas Senhoras Negras. Em toda a Europa, na Europa Oriental, na Rússia, na Europa Ocidental, inclusive em Portugal, na Alemanha, nós temos a figura dessas Nossas Senhoras Negras. Quem são essas Nossas Senhoras Negras? Na verdade, a gente vê que elas essas figuras remontam a uma tradução em linguagem cristã daquilo que era o culto a Ísis, né? Nos tempos pré-cristãos. E o culto a Ísis é uma deusa que vem dessa época aqui, do Egito. E é um grande... E aí podemos lembrar de uma das características dessa civilização, e o fato de que, historicamente, Cheikh Anta Diop e outros estudiosos depois dele identificam como a opressão de gênero e o patriarcalismo surgem em conjunto com o racismo numa época muito anterior à época do capitalismo mercantil e a escravidão. Muitas vezes a gente tem essa tendência, o escravismo foi uma função do capitalismo mercantil. O racismo, na antiguidade, é algo que existe e, para resumir, né, o que a gente constata, o que Cheikh Anta Diop e esses outros constatam, é que também a opressão de gênero, porque no caso da opressão de gênero, a gente tem uma ideia de que o patriarcalismo é algo assim intemporal, de toda a humanidade lá para passar. Não é. É uma questão muito mais específica e, na verdade, historicamente, a gente pode identificar um momento, mais ou menos, por volta de 1500 a 1200 anos antes de Cristo, que é a época em que se consolida a questão do racismo junto com a consolidação do sistema patriarcal em várias
em várias épocas e períodos de conquista, que o Diop mostra, tanto na África, como na própria Grécia, como em outras partes da Arábia, a Ásia Ocidental, na Índia, sobretudo na Índia. Na Índia você tem a história das castas, né? E se você for ver o que significam os nomes das castas, elas correspondem a uma hierarquização de cor. Então, o Brahmin é o branco e o Shudra é o preto. Então, você tem uma sociedade invasora, patriarcal, porque esses povos arianos, nômades, guerreiros, tinham uma economia em que a função da mulher era muito limitada. A mulher era um peso a carregar, aquela coisa das crianças, etc. E tal. Numa sociedade agrícola, como era a egípcia, uma sociedade cujas bases são do assentamento agrícola, a mulher tem uma função econômica muito importante, portanto, e também, quer dizer, corresponde, não estou dizendo que é um determinismo, mas correspondendo a isso, também tem uma situação jurídica e uma situação social e uma situação de partilha do poder, né? Então, o mito de Ísis, eu estava falando da questão das Nossas Senhoras, né? O mito de Ísis e Osíris é o mito fundador do Estado e da civilização egípcia. E esse mito é o seguinte: Ísis e Osíris são, e esse é um fenômeno que existe muito na antiguidade, a realeza, como é que se diz? Quando o irmão e irmã formam um casal, certo? Eles partilham o poder, Ísis e Osíris. Tem um outro chamado Sete. Esse Sete, ele quer tomar o poder, há um conflito, ele mata o Osíris e estraçalha o corpo dele em milhares, milhões de pedaços e os espalha pelo mundo afora, pelo universo afora. Ísis sai à procura impossível desses pedaços pelo mundo, pelo universo e consegue recompor o corpo de Osíris e dar-lhe o sopro de vida. Então, é uma ressurreição. É o primeiro mito, né, de ressurreição. E essa partilha entre o poder feminino e o poder masculino é um símbolo, né, de algo que existia nessas sociedades antigas agrícolas, onde o papel da mulher era um papel de protagonismo e de partilha. Nas sociedades patriarcais que vêm invadir e dominar essas sociedades, que são brancas, não, são civilizações brancas, eles vão, ao mesmo tempo, consolidar um sistema patriarcal de opressão e subjugação da mulher e um sistema de hierarquização pela cor. Então, a questão racial remonta a uma época muito mais antiga, e a questão de gênero muito mais antiga, e eles surgem na mesma época, mais ou menos, com o mesmo fenômeno histórico. Então, a Cleópatra, a gente coloca a Cleópatra como um exemplo, no sentido muito simbólico também, mas nós temos uma ideia de uma Cleópatra sedutora, né, que foi amante do imperador romano. Essa mulher, um pouco como Chica da Silva no Brasil, né? Chica da Silva ficou como a imagem de uma concubina, praticamente, mas no fundo a Chica da Silva, ela era uma mulher poderosa, que tinha uma atuação social e política muito importante. Cleópatra era uma estadista, que conseguiu defender a soberania do Estado egípcio diante do maior poder imperial do mundo durante muito tempo. Assim como ela, as rainhas de Meroe e Aksum e outros, tem uma série de rainhas
mulheres, que também algumas delas enfrentam o poder do Império Romano, chamadas as Candaces, né? E essas mulheres africanas exemplificam também, como a rainha Nzinga, que é outro exemplo que talvez vocês estejam mais familiarizadas, a rainha Nzinga da Angola, que contemporânea de Zumbi dos Palmares, 1500, 1600, ela está defendendo os povos e negociando, né, com os portugueses e com os holandeses na Angola. Então, assim, tem o grande exemplo da rainha dos Ashanti, Ya Asantewaa, que os Ashanti em Gana resistiram contra os ingleses durante 100 anos. No final dessa guerra de 100 anos, os homens estavam praticamente rendendo, né? E Ya Asantewaa levantou e disse: se vocês homens não vão defender a nossa soberania, nós mulheres iremos fazê-lo. E ela então liderou um batalhão, né? E esticou mais um tempo, né, essa resistência contra os britânicos. Então, esse exemplo das mulheres guerreiras, né, na África é um exemplo que nos honra. Então, na Europa, nós temos também a figura dos mouros. É interessante porque hoje, quando a gente fala dos mouros, da cultura árabe, né, que dominou a Europa e, sobretudo, a Península Ibérica durante tanto tempo, mais ou menos recente, bastante recente, né, no tempo que nós estamos considerando, a gente tem uma imagem de um árabe muçulmano, como a gente pensa num árabe muçulmano hoje, uma pessoa mestiça, mas basicamente, né, semita. E os mouros, como Shakespeare muito bem, né, retratou com a peça Otelo, como também está retratado aqui o Santo Johannes Mouros, que é uma escultura belíssima, que está na Alemanha, no Grande Museu de Frankfurt, acho que é Frankfurt, não tenho certeza, da Alemanha, mas são pessoas africanas por excelência, são africanos islamizados, que são os protagonistas dessa cultura que nos traz os nossos numerais. Grande parte da ciência, sobretudo na área da oftalmologista, da ótica, né, e cujo centro era Cairo, no Egito, né, e que eram eruditos, escolásticos, eram pessoas fantásticas. E a figura do Mouro é interessante porque a gente tem o Cheikh Anta Diop mostra várias imagens desses africanos islamizados no seu habitat, vamos dizer, na África mesmo, e depois na Europa. São as mesmas imagens. Aqui tem um outro exemplo, né, da arte pré-colombiana, que mostra um rosto africano, esculpido no México, no período clássico dos maias. Esse aqui é peruano. E aqui nós chegamos, em 1311, a um momento interessantíssimo, com respeito a essa questão dos africanos nas Américas. Essa civilização islamizada na África era uma civilização bastante erudita, tanto que hoje nós estamos assistindo uma grande tragédia, que é a destruição de grande parte do patrimônio de livros e edifícios de Timbuktu, de Gao, de centros. Esses são em Mali, que o antigo Império de Mali, é interessante a gente notar aqui, o antigo Império de Mali era maior em extensão territorial do que o Império Romano. E essas cidades, como Timbuktu, como Gao, como outros, o comércio de livros era mais importante do que o comércio de outras coisas. E existe lá um patrimônio enorme que está sendo destruído agora por fanáticos, enfim, os fundamentalistas islâmicos que julgam que essas coisas têm que ser destruídas, mas eles ainda estão lá. 1311,
o sucessor do imperador Mansa Musa, que é aquele que talvez vocês lembrem de uma lenda sobre o imperador de Mali, que quando ele vai fazer uma peregrinação a Meca, ele sai de Mali, que é a África Ocidental praticamente, é uma viagem enorme, né, no camelo, etc. E ele vai distribuindo pó de ouro pelo caminho para os povos das cidades que ele visita. Essa lenda ficou bastante famosa. Pois bem, o irmão dele é essa figura aqui, Abu Bakari. É um desenho, não é um desenho histórico, esse é um desenho assim, feito a partir de descrições que se tem na literatura. Abu Bakari era Mali era um país sem saída para o mar. Mas ele tinha um fascínio enorme pelo mar. E por essas correntezas que os africanos chamavam de rios dentro do mar, para onde iam. E ele toma o poder, ele sucede o Mansa Musa em 1309, me parece, algo assim, e ele vai então mandando construir frotas de navios. E teve um momento que ele manda então uma frota de navios lá para o ocidente, né? Numa dessas correntezas. O pessoal não volta. Isso tudo está escrito nos livros, né, dos historiadores islâmicos. Não voltam. Então, em 1311, ele manda fazer outra frota e ele mesmo embarca. E o interessante é o seguinte, há muitos outros detalhes, mas não dá tempo para levar. Vocês devem ter ouvido falar dessa história dos Maia, que supostamente os Maias estão dizendo que o mundo vai acabar. Né? Então, isso é tipicamente uma interpretação ocidentalizada de algo que o pessoal não entendeu direito. Na verdade, os Maia têm uma concepção cíclico do tempo. E eles têm uma civilização também sofisticadíssima, com o Popol Vuh, que é o registro escrito da história oral deles, da tradição oral deles, onde consta o registro dos diferentes ciclos, e nesses ciclos do tempo, esses ciclos do tempo são fechados e abertos por aparições em diferentes formas do deus Quetzalcóatl. Quetzalcóatl é a serpente plumada. E aí você vai ver na África Ocidental, região de Mali, essa questão da serpente plumada, né? É uma das questões que os antropólogos pesquisavam há muito tempo, né? A coincidência muito maior do que parecia ser possível por um mero acaso, né, de desenvolvimento cultural, entre essas mitologias, né, da serpente plumada na África, nessa região, e no México. Mas, em 1311, fecha um desses ciclos do tempo maia, e a descrição da chegada do Quetzalcóatl naquele momento coincide exatamente com a figura de um africano muçulmano, islamizado, vindo de onde, no Popol Vuh diz isso, ele vem de onde nasce o sol, vestido em branco, com uma barba e um turbante. Então, é uma coisa fantástica, né? Esses dois registros escritos em dois cantos do mundo, convergindo, né, para um fato que, claro, muitos dizem isso não está provado, evidente, mas, enfim. E aqui nós temos uma outra embarcação, o navio Entebbe, que é uma embarcação que os africanos islamizados da costa oriental da África usava para viajar, levavam girafas e elefantes até a China. E a gente, assim, existe com o mito que se criou sobre a caravela portuguesa e espanhola, até parece que essa caravela seria uma forma avançada, desenvolvida de navegação.
muito pelo contrário, né? A caravela era muito primitiva, né, em termos de construção naval. A antiga, antes disso, tinha muitos outros, e o Entebbe é um deles, por causa da maneira que eles usavam as velas, conjugavam a questão do remo com a vela. Enfim, em matéria de engenharia naval, os africanos eram muito sofisticados. E então, quando a gente chega no século, nesse último período dos 500 anos, nós fizemos questão aqui de incluir imagens de algumas das lideranças de um movimento que tem início exatamente em 1900. 1900, um advogado do Trinidade, chamado Sylvester Williams, ele organiza o primeiro, ele não chamava do primeiro, uma conferência pan-africana. E essa questão do panafricanismo passa a ser uma grande trincheira, né, de trabalho dos africanos que estão procurando se livrar do jugo colonial em várias partes. E é um fenômeno bastante diasporano também, mas que tem a participação de vários africanos e tudo. Então, lideranças panafricanistas, Marcus Garvey, W.E.B. Du Bois, Kwame Nkrumah. Nós temos uma figura de soberano, que é esse rei Asante, e temos a figura da Nzinga, né, representando as mulheres que lutam em todo esse período de 500 anos pela libertação do seu povo. E a única imagem que eu coloquei aqui, que remonta à questão da escravidão, não é uma imagem de alguém apanhando, né, como tanto se gosta de olhar, né, no Brasil. Tem um cultivo, vocês não notam isso? Parece que tem um prazer, um certo saudosismo em cultivar essas imagens dos escravos apanhando, né? Debré e tudo, esse pessoal. Então, a única imagem que eu coloquei é aquela da porta, a porta da viagem sem volta no Senegal, na ilha de Gorée, que é um dos grandes entrepostos da escravidão, e por onde partiam, né, os navios com os negros dentro. E tem várias outras referências aqui, mas eu gostaria de encerrar falando do fotógrafo Chester Higgins, um fotógrafo norte-americano que nos fez a grande gentileza de nos ceder os direitos autorais das imagens dele, que compõem grande parte do fundo, né, dessa linha do tempo. Algumas são minhas, essa aqui é a pirâmide de Chichén Itzá. Só um exemplo para vocês saberem. Já nos anos 70, Ivan Van Sertima, que é um pesquisador de Gana, publica um livro chamado Eles Vieram Antes de Colombo, em inglês, né? Esse livro, não é que ele esteja fazendo uma pesquisa só dele, ele faz a pesquisa dele, que é na área histórica, que fala da questão do Colombo, e como foi que os reis, que Colombo chegou para os reis da Espanha e de Portugal, e fez aquele vai e vem todo, até eles negociarem aquele tratado de Tordesilhas. Ninguém sabia naquela época que havia terra para além daqueles lugares, que eles mal tinham chegado no Caribe, não tinham ideia. Eram fontes, o que o Ivan Van Sertima mostra, através de uma pesquisa histórica, é que a fundamentação dessa coisa vem de notícias dos africanos que sabiam que haviam terras enormes a partir daquele lugar. E aí eles chegam ao desenho dessa linha de Tordesilhas. Mas o livro mostra pesquisas na área da botânica, na área da serologia, da arqueologia. Ele reúne pesquisas em várias áreas das ciências exatas que não falavam entre si para se chegar a uma conclusão. Todas mostrando em sua área a evidência da presença dos africanos nas Américas antes de Colombo. Quando o livro sai, é claro que tem muita gente que quer contestar.
E uma das coisas que ele fala é sobre a questão das pirâmides. Lembra que eu estava dizendo que os pirâmides núbios são os que têm esse formato de degrau, certo? Eu acho que a gente pode recolher isso aqui, né? Muito cansaço. Então, as pirâmides, os arqueólogos que queriam contestar a tese do Van Sertima alegavam o seguinte: não, porque a pirâmide no Egito é um túmulo. E a pirâmide nas Américas é uma praça cerimonial. Então, você não pode fazer uma comparação. Então, e aí já sou eu, ninguém me contou, nem foi o Van Sertima, nem mais ninguém. Eu fui subir nessa pirâmide e numa outra em Palenque, subi todos aqueles degraus, cheguei lá, isso em 1970, antes de ter aquele turismo todo, e tinha um guia, um guia mexicano, subiu comigo, e ele me pergunta, eu não sabia nada dessa controvérsia sobre a África, nem nada. Chegamos lá, ele me pergunta, a senhora quer descer lá dentro? Eu digo, para ver o quê? Ele diz, para ver o túmulo do príncipe. E vamos lá, então, lá embaixo, visitar o túmulo do príncipe. Então, não dá para me dizer que a pirâmide nas Américas não seja um túmulo. E nem para dizer que a pirâmide no Egito não seja uma praça cerimonial. Não? Então, assim, mas esse é o argumento que vai ter acolhida nos grandes jornais, da New York Times, etc., e a réplica do Van Sertima não é publicada. Né? Então, assim, é bem representativo da maneira que se trata esse conhecimento e como uma maneira de a gente concluir e abrir para as perguntas, eu só gostaria de voltar a essa questão nossa dos o Fórum Educação Afirmativa Sankofa. Esse livro, caderno de estudos que vocês têm na biblioteca de vocês, tem o texto dessa linha do tempo. Mas, assim, na educação, no ensino, nós temos hoje uma lei. E não é só a Lei 10.639 ou a Lei 11.643, é uma política de ensino cuja regulamentação está na Resolução número 1 de 2004 do Conselho Nacional de Educação, que torna obrigatório o ensino da história e cultura africana e afro-diaspórica em todo o sistema. Aliás, eles não falam, a lei diz na educação básica. Agora, acontece que a resolução do Conselho Nacional de Educação diz o que é óbvio, você não consegue levar isso para a escola se você não levar para a universidade, porque se você não estiver trabalhando isso junto com aqueles que você está formando como professores, como é que o professor vai chegar e dar essas matérias dentro? Então, o que nós constatamos até hoje é que a universidade brasileira, por mais que tenha avançado com as políticas de cotas, eu acho que a federal está um pouco ainda pensando sobre isso, né? Mas, enfim, nós temos a política de cotas em grande parte mais de 40 instituições federais de ensino superior, nós temos a política de acesso à universidade, democratizando, né? E trazendo uma diversidade de alunos para as universidades. Mas se nós não incorporarmos essas matrizes, essas maneiras de se ensinar, o que nós vamos fazer é simplesmente continuar reproduzindo a mesma maneira de se ver o mundo, que foi a que excluiu aquelas pessoas em primeiro lugar. Então, a meu ver, se nós não conseguirmos abrir o nosso currículo
a nossa prática de ensino e a nossa pesquisa e construção de conhecimento para esse lado da matriz africana de uma forma nova, sem repetir, né, aquelas coisas que a gente sempre ouviu, os estereótipos sobre os negros. E aí é por isso que a gente fala nessa questão de afrocentricidade. E aqui eu não vou nem começar a falar sobre isso, porque é um livro inteiro, mas a afrocentricidade é exatamente isso, uma abordagem epistemológica e inovadora que, a meu ver, se nós não formos capazes de ouvir e mudar a nossa forma de abordagem para incluir essa maneira de pensar, então o fato de abrir a universidade para aqueles que estavam excluídos, mantendo-se a mentalidade, a mesma mentalidade que os excluiu, nós estamos nos amarrando, né, num beco sem saída. Então, assim, eu vou agradecer muito a paciência de vocês, acho que provavelmente eu já falei demais e vou passar, então, para a condução das perguntas e respostas.